Morning and happy Sabbath day to all. Bom dia e feliz And happy sábado. and happy Sabbath that joined the Sabbath across the world. Também um feliz sábado mesmo para aqueles que ainda não entraram no sábado ao redor do mundo. Celebration day to those who haven't yet. E para aqueles que ainda não chegaram no sábado, eu me adianto. Vamos iniciar com uma oração. A loving God in heaven, Nosso querido Deus que estás nos céus, we thank you for this new day and this Sabbath day, te agradecemos por esse novo dia e esse dia de sábado, for this precious time of fellowship together. por esse tempo precioso de comunhão. We thank you for the blessing of like minds and loving hearts. Agradecemos pelas mentes que pensam igual a nós. And we invite your presence to empower those minds and hearts this morning. Convidamos a tua presença para empoderar esses corações e essas mentes nessa manhã. We ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Okay, so last night we started talking about the simple. Ontem à noite nós começamos por falar do que é simples, The messages that came to us through Elder Jeff that gave an understanding of the book of Daniel. as mensagens que nos deu o ancião Jeff e que vieram para nós através do livro de Daniel. We went back to the bones of our beliefs in order to try and bring clarity to the complex that we find ourselves in today. Nós fomos para os ossos das nossas crenças para trazer clareza dentro dos assuntos que a gente tem hoje em dia. We understand there's 4 kingdoms of Bible prophecy. Entendemos que temos 4 reinos da profecia bíblica: Babylon, Medo, Persia, Greece, and Rome. Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. We see them illustrated in the image of Daniel 2. Que vemos ilustrado na imagem de Daniel 2. That image represents the kings of the north. Essa imagem que representa os reis do norte. When we go to Daniel 7, we see that they behave a certain way in order to conquer and rule. Quando nós vamos para Daniel 7, a gente vê que eles se comportam de uma certa forma para conquistar e reinar. When we compare this, each kingdom follows the same pattern. Quando a gente compara isso, a gente vê que os reinos eles seguem o mesmo padrão. In this image of Daniel 2, we don't see the king of the south. Nessa imagem de Daniel 2, a gente não vê o rei do sul. We have to go to Daniel 11 to see the king of the south. Precisamos ir para Daniel 11 para poder ver o rei do sul. The king of the north and the king of the south concept come from the breakup of Alexander the Great's kingdom. Esse conceito de rei do sul, rei do norte, vem da quebra do reinado de Alexandre. Because after Alexander died, it divides up amongst the many generals. Porque uma vez que morre Alexandre, o reinado se dividiu para os generais. Then we find ourselves with 4, and then we find ourselves with 2. E no início tínhamos 4 e depois passamos a ter 2. The king of the north of Greece and the king of the south of Greece. O rei do norte da Grécia e o rei do sul da Grécia. And there are differences and similarities between the king of the north and the king of the south. E temos diferenças e semelhanças entre o rei do sul e o rei do norte. One of the differences is what they each desire. Uma das diferenças é o que ambos desejam. So when Ptolemy becomes king of the south, he's very happy with what he has gained. Então, quando Ptolomeu se torna rei do sul, ele fica feliz com aquilo que ele conseguiu ganhar.
All he wants is a sphere of influence to protect his own kingdom. Tudo que ele quer é uma esfera de influência para poder proteger o seu próprio império. So here we've got the north, we've got the south, Mediterranean Sea, Aqui temos o norte, temos o sul e o mar Mediterrâneo. and what comes between is the glorious land. E o que está entre é a terra gloriosa. Ptolemy is very happy sitting in the south. It's a great place to live. Ptolomeu estava bem feliz, situado no sul, porque era um lugar maravilhoso de se viver, But he'd like a buffer. mas ele gostaria de acrescentar To protect himself from everybody else. e de se proteger das demais pessoas. The king of the north has different intentions. O rei do norte já tem intenções diferentes. What does the king of the north want to be? O que queria ser o rei do norte? The king of everything. O rei de tudo. The king of the north and the south and the east and the west. Do norte, do sul, do oeste e do oeste. Back in the day, we'd say he wants to be king of the whole bang lot. Lá atrás, a gente diria que ele iria querer ser o rei de todos os lotes. In order to achieve this, the king of the north has to conquer 3 geographical areas. Mas para conseguir isso, ele precisa conquistar 3 áreas geográficas. Needs to become the king of the north, Tem que se tornar o rei do norte, then the glorious land, then it can have Egypt. depois a terra gloriosa e só depois pode obter o Egito. When we consider pagan Rome, Egypt was the prize. Quando nós consideramos Roma pagã, o Egito era o troféu, o prêmio. Egypt was the breadbasket of the world. Eles eram o cesto do mundo. The wealth and the food, the prosperity, they shipped from, they had trade and interacted with Egypt. Eles providenciavam para o mundo tanto as comidas como as mercadorias, tudo. Os negócios eram feitos diretamente com eles. We see those 3 geographical areas in history regarding Babylon. Nós vemos essas 3 áreas geográficas na história, mediante Babilônia. The ancient Babylonia had to conquer Syria, Palestine, and then Egypt. Babilônia antiga teve que conquistar a Síria, a Palestina e o Egito. You know, with Daniel 7, the bear has 3 ribs in its mouth. Daniel 7, o urso tem os... That's Media, Lydia, and Babylonia. Tem os dentes para fora, que tem a Média e a Babilônia. And Greece, Alexander to Babylon. E temos a Grécia com o reinado de Alexandria, indo para a Babilônia. And what Daniel 11 gives us is more layers to this story. Mas o que Daniel 11 nos dá é mais camadas para essa história. We get more information about the breakup of Alexander's kingdom. Temos mais informação sobre a quebra do reinado de Alexandre. And how the king of the north of Greece wants to succeed Alexander. E como o rei do norte da Grécia quer suceder com Alexandre. That's the Diadochi Wars or the Wars of Succession. Que são as guerras dos diádocos ou das sucessões. When Rome enters Bible prophecy in Daniel 11 verse 14, quando Roma entra em Daniel 11, verso 14, what Daniel is going to explain is there's layers of history regarding Rome's battle to become king of the world. O que ele explica essas batalhas de Roma tentando ser o rei do mundo. So if you have your Bible open in Daniel 11,
Então, podemos abrir as Bíblias em Daniel 11 and you just cast your eye over the verses. e vocês olham para os versos. We see Rome enter the picture in verse 14. Vemos Roma entrando no verso 14. So it's interacting with the other nations prior to its becoming king of the north. Interagindo com outras nações antes de se tornar o rei do norte. And we have a history from verse 16 to verse 22. E temos história do verso 16 ao verso 22. And then Daniel is going to give us another layer Pois Daniel nos dá uma outra camada, in verse 23 to 30. do verso 23 ao 30. Two layers of the same history. Duas camadas da mesma história. And even though that's layered, it's still simple. E ainda que isso esteja em camadas, ainda é o simples. Those were histories we understood in the early reign under Elder Jeff. Que são histórias que a gente entendeu com a chuva temporal no tempo do ancião Jeff. In 2016, we got messages that gave us history prior to, that opened up the history prior to Rome's accession to the throne. Em 2016, a gente teve conhecimento da história de Roma antes de suceder ao trono. The battles of Raphia and Panium. Batalhas de Rafa e Pânio. They gave us more information. Que nos deram mais informação. And then the Midnight Cry came along and we understood 5 extra histories. Depois veio o Clamor da Meia-Noite e a gente entendeu 5 histórias extras. The Pyrrhic War, 2 Diadochi Wars, and the 2 World Wars. A Guerra Pírrica, as 2 guerras dos Diádocos e as 2 guerras pírricas. And laying those 5 histories on top of our As 2 2 guerras layers. mundiais. E colocando essa história em cima da nossa história, em 2 camadas. Created complexity. Isso criou uma complexidade. And what complexity gives us is more clarity on where we are in history. E o que a complexidade nos dá é mais clareza de onde nós nos encontramos na história. And the events that are going to occur in the future. E os eventos que vão acontecer no futuro. Up until that point, everything was quite vague. Até esse ponto, tudo era bem vago. So, we noted last night, Panium, verse 13. Ontem à noite nós falamos de Pânio e referimos o verso 13. Some say 198, some say 200. Alguns dizem 200, outros 198. I put 198 because that's the date Usher gives us. Eu coloquei 198 porque é a data que nos dá o Asher. But I don't think we should get hung up on the date. Mas eu não acho que a gente deva se pendurar na data. Because what we know is that Panium, the king of the north, defeats the king of the south. Porque o que a gente sabe é que em Pânio, o rei do norte derrota o rei do sul. The king of the north of Greece defeats the king of the south of Egypt. O rei do norte da Grécia derrota o rei do sul do Egito. Or the Seleucids defeat the Ptolemies. Ou os Seleucos que derrotam os Ptolomeus. Because of that defeat, E por causa dessa derrota, Egypt is going to send ambassadors to Rome. o Egito vai mandar embaixadores para Roma. So, I'm sorry. Because of that defeat, King of the North, Antiochus and Ptolemy. Por causa de Antígono e Ptolomeu.
The glorious land A terra gloriosa, are going to send ambassadors to Rome. viam esses embaixadores para Roma, That's verse 23. que é o verso 23. This is the history of the Hasmonean dynasty. Que é a história de uma das dinastias, The Maccabeans, dos Macabeus. because Judas Maccabea is fighting the Seleucid kingdom, the king of the north of Greece, in this history. Porque os Macabeus estavam lutando contra os Seleucos nessa história. And because of Panium, because of their understanding of Panium, they're going to send ambassadors to Rome and make a league with Rome in 161 BC. E por causa do conhecimento que tinham em relação a Panion, eles mandam esses embaixadores depois em 161 para tentar fazer essa liga com eles. That league is going to lead to the glorious land being conquered in 63 BC. E essa liga vai fazer com que a Terra Gloriosa seja conquistada no ano 63. So Panium leads to the league, leads to the national Sunday law. Então, Panion leva a liga, que leva a lei dominical nacional. What other name do we know Panium by? Panion é conhecido também com qual outro nome? The Battle of Beneventum. Batalha de Benevento. This is the Pyrrhic Wars. Que são as guerras pírricas. The information that we gain through the Midnight Cry. Informação que a gente ganha com o clamor da meia-noite. Panium is not Beneventum, Beneventum is not Panium. Panion não é Benevento e Benevento não é Panion. But Beneventum is a war between the king of the north and the king of the south. Mas Benevento é uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. This Panium is Antiochus and Ptolemy. Esse Pânio aqui é Antíoco e Ptolomeu, Beneventum is Rome and Pyrrhus. e Benevento é Roma e Pirro. Because of this victory of Rome over Pyrrhus, Por causa dessa vitória de Roma sobre Pirro, Egypt is going to send ambassadors to Rome for help. o Egito manda embaixadores para Roma pedindo ajuda. And so there is a link between Beneventum and this league. Então, existe novamente essa liga, desde Benevento até esse ponto da liga. And this league is going to take us to the worldwide Sunday law. E essa liga é que nos leva à lei dominical mundial. So this is the cause and effect. Então, é uma causa e efeito. You'd make a league with Rome. Rome is going to win everything in the end. Você faz uma liga com Roma e no final Roma ganha tudo. So one history, but two threads occurring in the one history. Então, uma história, mas com duas linhas acontecendo paralelo, sendo traçadas. So we can still mark. So our next way mark after 273 is Então, o 272. nosso próximo marco, depois de 273 ao 272, We can still mark that here, Argos. podemos ainda marcar isso aqui como Argos. Argos is Sunday law. E o Argos é a lei dominical. We've noted that the king of the south dies at Sunday law. Onde nós notamos que o rei do sul morre nessa lei dominical. So this is still true that we can mark Argos in 2024.
E ainda é verdade que a gente consiga marcar Argos em 2024. Because Sunday law is both what? Porque a lei dominical é o quê? A point and a period. Ponto e um período. This is Sunday law. Que é a lei dominical? This is Sunday law. E isso é a lei dominical. And the death of the king of the south, of Pyrrhus, will be progressive in this history. E a morte do rei do sul vai ser progressiva nessa história. If you go to the writings of Ellen White, Se vocês forem para os escritos de Ellen White, and we talked about that last night, falamos sobre isso ontem à noite, is she takes us to the end of things. é que ela nos leva para o final das coisas. And we are required to see the beginning of things. E nós somos requeridos a ver o início das coisas. We are required to see this history of the setting up of the Sunday law. Somos requeridos a ver essa história do início, do começo da lei dominical. And in her writings, she often conflates Sunday law with close of probation. E nos escritos dela, ela fala bastante da lei dominical e do fechamento da porta da graça. I had some quotes. Eu tenho algumas citações. And I'll just share. Oh, and they're not there. God. I'll put them on the board when we finish. Quando nós terminarmos, eu escrevo elas no quadro. But you'll find that she will describe Sunday law, and it's just like she's describing the close of probation. Mas vocês vão ver que é ela descrevendo a lei dominical, tal como ela iria descrever um fechamento da porta da graça. We separate them as two different waymarks Nós separamos como dois marcos diferentes, because we are required to see the beginning. porque somos requeridos a ver o início. Okay. So just one more note on the Battle of Argos. Então, só mais uma nota em relação à Batalha de Argos. That what brings about Pyrrhus's defeat at Argos? O que traz a derrota de Pirro em Argos? Elephants. Os elefantes. Don't let anybody tell you there's no elephants at Argos. Que ninguém vos diga que não havia elefantes em Argos. They decide the result of that battle. Porque são os elefantes que decidem o resultado dessa guerra. They delay the invasion of the city. Eles atrasam a invasão da cidade. They cause the confusion within the city. Causam a confusão dentro da cidade. They block the gates when they want to get out of the city. E bloqueiam os portões quando eles querem sair da cidade. And during that confusion, Pyrrhus is going to get speared, fall from a horse, hit by a tile, and then decapitated. E em toda essa história, Pirro cai do cavalo, vão feri-lo com a espada e depois é decapitado. There are aspects of that death that we can mark in 2024. Temos aspectos desse tipo de morte que a gente pode marcar em 2024. And that's the story of Navalny and his wife. Que é a história do Julia. Navalny e a sua esposa Julia. Vladimir Putin has lost the war of information within his own country. Onde Putin perde a guerra de informação dentro do seu próprio país. In order to become a dictator, you first have to conquer your own people, and then you could create your spheres of influence. Mas para você se tornar um ditador, primeiro você conquista o seu próprio povo e depois as demais esferas de influência ao seu redor. And we see that Putin has lost the narrative within his own country.
E nós vemos que Putin já perdeu a própria narrativa dentro do seu próprio país. He cannot silence Navalny. His words live on through his wife and his memoir. E já não pode silenciar o Navalny porque as suas palavras vivem com o seu memoir que ele escreveu. But the continual demise of Putin will go on until the worldwide Sunday law. Mas essas ações de Putin, elas vão até a lei dominical mundial. We combine, but we also separate in order to see the detail. A gente combina, mas também separa para que a gente consiga ver os detalhes. So that's all I wanted to say on this history today. Então, isso era tudo que eu queria dizer em relação a essa história hoje. Is just to show the bones of how complexity works in a line of prophecy. Era mostrar os ossos e ver como a complexidade funciona numa linha de profecia. And we're going to take a look at something else and come back to this history. Nós vamos olhar para outra coisa e depois vamos voltar para essa história. Let's go to the book of Revelation this time. Agora vamos para o livro de Apocalipse. And we'll go to Revelation chapter 13. Apocalipse 13. And what are we going to do? We're going to remind ourselves of things we already know. E o que a gente vai fazer? Relembrar coisas que a gente já conhece, so that we can be established in present truth. para sermos estabelecidos em verdade presente. So this is a review, Revelation 13:1. Então, essa é uma revisão de Apocalipse 13, 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon its heads the names of blasphemy. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. So who's speaking here? Aqui, quem está falando? John, João. and John the Revelator. João, o revelador. And who else is John the Revelator? E quem mais ele representa? John the Revelator has to eat something. Ele precisa comer alguma coisa. What does he eat? The little book, E o que ele come? O livrinho, which is que Daniel. é Daniel. You are what you eat. Você é o que So who você is John the come. Revelator? Então, quem é John the João? Revelator is Daniel the prophet. Ele é Daniel, o profeta. Okay, so John the Revelator, we Então, know João, that they're the same book revelador, anyway, sabemos que é o He's- mesmo livro de qualquer jeito. standing on the sands of the sea. Ele está sobre a areia do mar. Literally, what's another word for sands of the sea? Literalmente, o que a gente diria da areia do mar? If I walked out that gate, I'm on the beach. Yeah, he's on the beach. Se eu saísse por a portão, eu ia dizer que estou na praia. And he looks out one way, what's he going to see? E ele olha para um lado e o que ele vai ver? And in that sea is what beast? E nesse mar, qual é a besta que está? The papacy. Papado. Here's John. And he looks another way, and what's he going to see? Ele olha para o outro lado e o que ele vai ver? The land, and we know this is the USA. Os Estados Unidos. So where is John the Revelator? Então, onde está João o Revelador? Big voice. 1798, 1798. at the time of the end. Tempo do fim. We're all good on that? Todos bem até aqui? I know you know that. Eu sei que vocês So- sabem isso. Come down to verse 10. Vamos para o verso 10. We'll read verse 9 and 10. Vamos ler verso 9 e 10.
If any saint have an ear, let them hear. Se alguém tem ouvidos, ouça. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Who led into captivity and then went into captivity? Quem levou a cativeiro e depois foi para cativeiro? The papacy. Papado. So for 1260 years, the papacy led people into captivity, and then in 1798, it went into captivity. Então, durante os 1260 anos, ele levou as pessoas para cativeiro e em 1798 ele foi para cativeiro. Who killed with the sword and then got killed with the sword? Quem matou com a espada e foi ferido com a Papacy. espada? O papado. 1260 years, it was a persecuting power. 1260 anos, um poder que perseguiu And then it got killed. e depois foi morto. And what date is that? Qual é a data disso? 1799. 1799. So we see a deadly wound and a death. Então, vemos a ferida mortal e a morte. So what's our date? Então, qual é a nossa data? So what Revelation 13:10 is giving us is a repeat and enlarge of verse 1. Que Apocalipse 13:10 nos dá é a repetição. Only we get a little bit information. We know that there's a deadly wound and a death. E depois temos um pouquinho mais de informação onde sabemos que existe a ferida mortal e a morte. And then it says here, Depois diz aqui. here are saints. Aqui está a paciência, os santos. Here are Daniels and Johns. Aqui temos os Daniéis e os Joões. And what do they have? E o que eles têm? Patience and faith. Paciência e fé. What's patience about? A paciência se trata do quê? Wanting to know what? Understanding what? Querer saber ou tentar Yeah. entender o quê? But patience requires an understanding or of time. Mas paciência requer um conhecimento de tempo. Patience is related to time. Paciência está relacionado com tempo. Faith. Fé. How do we define faith in the book of Revelation? Como definimos fé de acordo com o livro de Apocalipse? The testimony of Jesus. Spirit of Testemunho de prophecy. Jesus. Espírito de profecia. So at the time of the end, there are saints. Tempo do fim, Daniel, nós we temos know- santos. Is opened. Sabemos que o livro de Daniel se abre They get an understanding of time and prophecy. e tem um entendimento de tempo e profecia. So we can bring that down Podemos baixar isso to 1989. para 1989, In 1989, there's Daniel and John, onde nós temos Daniel e João, but we'll give Daniel and John another name. mas vamos dar outros nomes. What's Daniel and John's other name? Qual vai ser o outro Elder- nome para Daniel e João? Elder Jeff Pippager is standing here in 1989. Ancião Jeff aqui em 1989. He looks one way and he sees the work of the papacy. Ele olha para um lado e vê o trabalho do papado. He also sees the rise of the United States that's been going Também on vê- since 1798. Vê a ascensão dos Estados Unidos desde 1798.
And he looks the other side, and what's he going to see? E olha para o outro lado e o que ele vê? So he's going to see different things on each side. Ele vai ver coisas diferentes em cada lado. The rise of the United States and the decline of the papacy. A ascensão dos Estados Unidos e a queda do papado. We can mark 1989 and 1991. We mark the deadly wound and death of the Soviet Union. 1989 e 1991 temos a ferida e a morte da União Soviética. But we also need to see the transition from the old king of the north to the new king of the north. Mas também precisamos ver a nova transição do rei do sul antigo para o novo. The papacy was very much involved in 1989. Porque o papado esteve envolvido em 1989. By 1991, their work is not required anymore. Em 1991, seu trabalho já não era requerido. And the papacy, while it still exists, is no longer a player in world politics. E o papado, enquanto existe, já não é um jogador na política mundial. This is the history of the United States of America. Essa é a história dos Estados Unidos da América. So, just going to make some room. Vamos apagar aqui um pouco. Let's go to Revelation 14. Vamos para Apocalipse 14. So from Revelation 14, what else would we mark here at the time of the end? De Apocalipse 14, o que a gente marcaria aqui no tempo do fim? The first angel's message. A mensagem do primeiro anjo. In 1798 and 1989, the first angel's message arrives. Em 1798, 1989, chega a mensagem do primeiro anjo. Now let's go to verse 12. Vamos para o verso 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Where's here in verse 12? Esse aqui do verso 12. So Tony says Sunday law. Estão dizendo lei dominical. What's the context of the verses? Mas qual é o contexto dos versos? So we mark the first angel's message in Revelation 14. Marcamos a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Okay, fear God, give glory, judgment's coming. Temei a Deus, dai glória, porque é vindo o seu juízo. Then we get the second angel's message. Depois temos a Verse mensagem 8. do segundo anjo, verso 8. What comes next? Que vem depois? So what's the context of Revelation 14, 12? Qual é o contexto de Apocalipse 14 e 12? The third angel's message. Mensagem do terceiro anjo. And where do we mark that? E onde nós marcamos isso? So we're going to go to our line of agriculture. Vamos para a nossa linha de agricultura. Five waymarks, 4 dispensations. 5 marcos, 4 dispensações. Okay, we've been bad farmers and we've let our ground go fallow. Fomos agricultores péssimos, deixamos a nossa terra secar. Or there's darkness. Onde há essa escuridão, A message is going to come a mensagem vem and wake us up. e nos acorda. Harvest is coming A colheita vem and you're not ready for harvest.
E nós não estamos prontos para a colheita, You're far from ready. Your fields are full of thorns and thistles. porque a terra está cheia de espinhos. So you're going to have to plow, Então, vamos ter make que arar, preparation. preparar. Then it comes to a time where you can sow the seed. Depois chega o tempo em que você pode plantar a semente. Early rain will come and germinate that seed. Vem a chuva temporária e germina essa semente. We noted last night that there's two stages, Vimos ontem à noite que temos duas etapas, simple and complex under the work of the early rain. simples e complexo no trabalho da chuva temporária. Latter rain will come, bring that fruit to maturity. Chuva serôdia vem e traz o fruto ao amadurecimento. The marker between the early and latter rain is Sunday law. O marco entre a chuva temporal e serôdia é a lei dominical. The rain ceases at close of probation and we're ready for harvest. E a chuva para no fechamento da porta da graça e estamos prontos para a colheita. The reaper will come and collect the sheaves at the second advent. Vem o ceifeiro e faz a coleta no segundo advento. So where are we going to mark the third angel? Onde nós vamos marcar então o terceiro anjo? Where's here? So we know where this here is in Nós 13:1 and 13:10. sabemos onde é esse aqui, no verso 13, 1. Sorry? 2001, we mark the arrival of the third angel. E em 2001 a gente marca a chegada do terceiro anjo. We also mark the arrival of the second angel. Também a chegada do segundo anjo. So at the third angel, at the first angel, we've got saints. Então, com o primeiro anjo nós temos santos. What do the saints have? Santos têm Patience and faith. paciência e fé. At 2001, we mark saints. 2001 nós marcamos santos. What do they have? O que eles têm? They have patience, Paciência, and fé e so faith, patience, and commandments. paciência, fé, paciência e mandamentos. They don't have commandments at the time of the end. No tempo do fim ainda não tinham os mandamentos. If you were to ask William Miller, do you keep the commandments? What would he say? Se vocês questionassem Guilherme Miller se guardava os mandamentos, o que ele Sure, he diria? does. Claro que sim. Good man. He goes to church on Sunday. Um homem bom que é a igreja ao domingo. Light has to come to explain to him that he's not keeping the commandments properly. Mas a vida teve que explicar que ele não estava guardando bem os mandamentos. That light will begin when the third angel arrives. E essa luz ia começar quando viesse o terceiro anjo. But it's only an arrival. Mas é só uma chegada. It's there in its DNA, Está ali no DNA, but it has to develop. mas tem que desenvolver. If you asked Elder Jeff, here, do you Se keep the questionasse aqui o commandments? ancião Jeff, se ele guarda What os would he mandamentos, o que ele diria? Oh, even more so, because he goes to church on a Saturday. Eu mais ainda, porque eu vou à igreja no sábado. But in this message, what's he going to learn? Só que nessa mensagem, o que saint. ele vai aprender? Ele é um santo. He's going to learn about equality. Igualdade. We thought we were commandment keepers here, and here we're going to start learning, beginning to learn what it is to be a commandment keeper. Porque nós achávamos que guardávamos os mandamentos antes, mas só a partir de um certo ponto é que a gente vai aprender o que é isso.
So let's go to our text from vow number 1, Então, vamos para o texto do voto número 1, because I'm reminding you of things you already know. que eu estou vos relembrando de coisas que vocês já sabem. So 2 Timothy 2 Timóteo, whoops, sorry. Second Timothy 3:16 and 17. 2 de Timóteo 3, verso 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the saint of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. What this verses are teaching us is how God communicates truth to his people, to their people. O que esses versos ensinam é como Deus dá a verdade ao seu povo. God gives us messages through inspiration. Deus nos dá mensagens através da inspiração, Inspiration is breath. que é o sopro. Breath is droplets of water. E esse sopro da vida são as gotinhas. Messages come through their inspiration come through messages. A inspiração de Deus vem através de mensagens. And it comes progressively. E vem de forma progressiva. So all his communications with us are profitable. Então, todas as suas comunicações conosco são boas. God starts communicating with us at the time of the end because they wake us up. E se começa a comunicar conosco no tempo do fim, que é onde nos acorda. That message at the time of the end is profitable. E é uma mensagem no tempo do fim que é lucrativa. For what? Para quê? Big voice? What's the first thing? Look at the Primeira verse. coisa, olhem para o verso. Look at the verse. It's profitable for E doctrine. proveitosa para doutrina. What's the doctrine? Que é a doutrina? Go over to Mark chapter 4. Vamos para Marcos, capítulo 4. Keep your finger in 2 Timothy, Mark 4. Marcos 4. And we'll read verses 1 to 3. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. And Jesus began again to teach by the seaside, and there was gathered unto Jesus a great multitude, so that they entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. And Jesus taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Okay, so what are our definitions of doctrine here? Definições de doutrina. Parables, teachings. Parábolas e Doctrine. ensinamentos. Doutrina. And Jesus is saying, behold what? Jesus diz, aguardem o quê? So he's going to give doctrine and he's going to say, behold, the sowing of the seed. Então, ele vai dar a doutrina e ele vai dizer, vejam a semente, olhem para a semente.
So I just went to that verse to show that doctrine is parable teaching. Então, eu só fui para aqui para mostrar que doutrina era ensinamento de parábolas. Like the sowing of the seed in 2001. Onde nós temos o semear em 2001. So back to 2 Timothy, Vamos voltar lá para 2 de Timóteo. verse 16. It's profitable for doctrine and for what else? Verso 16. Where É are we bom going to mark reproof? para doutrina e para reprovar. Para You bad corrigir. farmer, look at all the thorns and thistles in your paddocks. Então, você é um mau agricultor. Olhe para todos esses espinhos aí na sua terra. Fear God, because harvest is coming and you're not ready. Temei a Deus, porque vem aí a colheita e vocês não estão prontos. Do something about this situation. Façam algo em relação a essa situação. So reproof is just pointing out what is needed, what is wrong. Então, corrigir é para mostrar o que é necessário, aquilo que está errado. But what do you need to accompany reproof? Mas o que que você precisa para ir junto com a correção? Correction. Então, tem a reprovação e a correção que vão juntos. We marked that correction in 2001. E marcamos essa correção em 2001. It's connected with repentance. Que está conectado com arrependimento. This is where we mark baptism. E é onde a gente marca o batismo. So there's a change of, there's a new birth. Onde temos um novo nascimento. So another word for correction would be what? What's a theological word for correction? Qual é a outra palavra teológica para correção? Starts with J. Começa com J. This is where we mark justification. É aqui que a gente marca a justificação. Okay. So doctrine, reproof, correction, and then what? Doutrina, reprovação, correção e depois o quê? And we mark that from where to where? Marcamos isso de onde a onde? Instruction in righteousness. Instrução em justiça. Another word for that would be Outra palavra para isso sanctification. seria santificação. Sanctification is just continual justification. Santificação é a continuação dessa justificação. So if just sanctification is continual justification, then instruction in righteousness is what? Então, se a santificação é uma justificação contínua, essa instrução em justiça é o quê? Continual correction. Correção contínua. Okay, continual starting again. Continuamos a começar de novo. And how would we understand righteousness? Iríamos entender justiça. Okay, so righteousness is rained upon us, A justiça chove em nós. that God will come and rain righteousness upon us. So we understand that from Hosea. Deus vem e coloca sobre nós essa justiça. Sabemos But isso how do we de know Oséias. what's righteous or not? Mas o que a gente sabe o que é justo ou não? What gets sown here in 2001? O que é semeado aqui em 2001? The saints have. Santos têm. So what are we going to be instructed in? A gente vai ser The então instruído em quê? The commandments. Os mandamentos. So in this history, it's a deeper understanding of the commandments that's progressive. Então, o entendimento dos mandamentos nessa história é o que é progressivo. But it's begins here, and that work needs to be done by close of probation. Mas começa aqui e precisa terminar no fechamento da porta da graça. So God's communicating with us is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
instruction in righteousness, that the saint may be. Então, a comunicação de Deus para conosco, com toda essa instrução, reprovação, essa correção, And what's the lucrativo definition para of que os santos perfect? possam ser perfeitos. Qual é a definição de perfeito? What's your verse say? O que diz o verso? Thoroughly furnished unto all good works. Perfeitamente instruído para toda boa obra. What works? Qual obra? The righteousness that we've learned about the commandments. A justiça que nós aprendemos em relação aos mandamentos. Okay. So, how are we going for time? All right. First angel's message. Então, a Who mensagem brings do it? primeiro anjo. Quem traz? Elder Jeff. Ancião Jeff? And we mark Elder Jeff from 1989 right up until when? Marcamos o ancião Jeff de 1989 até quando? You say prophetically until 2001. Praticamente você diz até 2001. Last night, we went through history that Elder Jeff taught during this period of early rain. Ontem à noite nós vimos história que o ancião Jeff ensinou aqui na chuva temporal. We know that the first angel's message is the message, Nós sabemos que a mensagem do primeiro anjo é a mensagem. right? It is the entirety of the message. Fear God, give glory, judgment is coming. Porque é toda a mensagem. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Second angel's message is a part of the first angel's message. A mensagem do segundo anjo é parte da mensagem do primeiro anjo. As is the third angel's message. Assim como o do terceiro anjo. They are repeat and enlarges of the first angel's message. São uma repetição e ampliação da mensagem do primeiro anjo. So we mark Elder Jeff arriving here as the first angel, and we know he's going to continue through this history. Nós marcamos o ancião Jeff chegando nessa história e ele continua mais para frente. So he's going to give the first angel's message. What else must he be giving? Então, ela vai dar a mensagem do primeiro anjo e o que mais ela vai ter que dar? Second, A segunda, did we learn about the fall of Babylon through Elder Jeff? aprendemos da queda de Babilônia com o ancião Jeff? Yes, yes. Sim. What did Elder Tess give us in 2018? O que a anciã Tess nos deu em 2018? More information on Mais the informação fall of sobre Babylon. a queda de Babilônia. Because what's the sin of Babylon? Qual é o pecado de Babilônia? What's the sins of Babylon? Quais são os pecados de Babilônia? What was the sins of Babylon in the history of the Millerites? Os Slavery. pecados de Babilônia na história milerita, escravidão. What's the sins of Babylon in this history? Quais são os pecados de Babilônia nessa história? Inequality. However you want to call it, sexism, racism, xenophobia, homophobia. Desigualdade, seja de sexismo, racismo, xenofobia, homofobia. So then, where do we see our instruction in that righteousness? Onde a gente vê a nossa instrução nessa justiça? Who's going to bring that to us? Quem vai trazer isso para nós? So we mark the first angel, second angel, third angel in this history. Nós marcamos primeiro, segundo e terceiro anjo nessa história. Everything is encapsulated and ready to be opened up from 2001. Tudo está pronto e encapsulado para ser aberto desde 2001.
We have three angels. Temos três anjos. We have Elder Jeff, Elder Parminda, and Elder Tess. Temos ancião Jeff, Parminder e Tess. What messages are they each giving? Que mensagem estão dando os três? There is only one message. Só existe uma mensagem. There's only one message, and that's the first angel's message. É uma mensagem e é a mensagem do primeiro anjo. The second and third are repeat and enlarges of the first angel, O segundo e o terceiro é uma repetição e ampliação do primeiro, giving more detail of what the first angel's message is. dando mais detalhe do que é a mensagem do primeiro anjo. So each of those messengers has to be giving the first angel's message. Mensagens têm que dar a mensagem do primeiro anjo, But they give different aspects and perspectives of that first angel's message. mas eles dão perspectivas diferentes dessa mensagem do primeiro anjo. Just as we look at prophecy and we see it as one line of history Então, como a with gente olha para multiple things happening through that line of history, como a gente olha para a profecia e vê como uma linha de história com múltiplas coisas acontecendo, we can see the same applied to the messengers of the angels. a gente vê o mesmo The acontecendo angel's com a mensagem dos anjos. If we go back to the 1888 history, Se voltarmos à história de 1888, there are three messengers, temos três mensageiros, Ellen White, Jones, and Wagner, Ellen White, Jones e Wagner. and they're all giving the same message. Todos estão dando a mesma mensagem, But each of them emphasize a portion of that message more than the other. mas cada um enfatiza um pouco mais da porção da mensagem do que o outro. When Ellen White heard Jones and Wagner at the Minneapolis conference, Quando Ellen White ouviu Jones e Wagner na conferência de Minneapolis, she said, "Oh, I've heard that before. That's what I teach." ela disse: eu ouvi isso antes, isso é o que eu ensino. Both Jones and Wagner taught prophecy and righteousness by faith. Tanto Jones como Wagner ensinavam a profecia e a justificação pela fé. But Jones emphasized more on the prophetic side, and Wagner emphasized more on the righteousness by faith side. Mas o Jones era mais o lado profético e o Wagner da justificação pela fé. At least that's what we see through their writings. Pelo menos é o que a gente vê nos escritos. And so it is in our time. E assim é no nosso tempo. There is one message. Temos uma mensagem. All three messengers give that one message. Esses três mensageiros dão essa uma mensagem. So we mark Elder Jeff here at the time of the end. Marcamos então o ancião Jeff aqui no tempo do fim. Who's giving us instruction in righteousness from 2001 onwards? E de 2001 para frente, quem nos dá essa instrução de justiça? Elder Parminda. Parminda. Elder Tess at the midnight cry is going to give us a repeat and enlarge of the second angel's message. Anciã Tess, com o clamor da meia-noite, nos vai dar uma repetição e ampliação da mensagem do segundo anjo. Elder Jeff says Babylon is fallen. E o ancião Jeff diz: Babilônia caiu. Elder Tess says Babylon is fallen, is fallen. E a anciã Tess diz: caiu, caiu, Babilônia. She's going to open up to us the sins of Babylon. E abre para nós sobre os pecados de Babilônia. In doing that, we can't help but see what righteousness is. Ao fazer isso, a gente consegue ver o que é essa justiça. If you recognize the sin, you should be able to recognize what the righteousness is. Você reconhece o pecado, você também deve reconhecer a justiça. So I want to suggest that Eu quero while they sugerir, three give the same message, enquanto os três dão a mesma mensagem, Elder Jeff emphasizes the first, Elder Tess emphasizes the second, and Elder Parminda emphasizes the third. o ancião Jeff enfatiza a primeira, o ancião Parminder a segunda e a anciã Tess a terceira.
because we need to be instructed in righteousness so that our works will correspond to that righteousness. Porque a gente precisa ser instruído em justiça para que as nossas obras correspondam com essa justiça. So it's how to put the practicality of equality into the movement. É sobre colocar a praticidade no movimento. That becomes more urgent when the Sunday law comes. Isso é mais urgente quando vem a lei dominical. 2024, 2024, Sunday law has arrived. chega a lei dominical. We need a messenger that will put the righteousness into our reaction to the events and one another in the movement. Mas 2024 vem e nós precisamos de um mensageiro que pode dar essa mensagem e causar essa reação dentro do movimento. So all these events, whether they're in past history and then we apply it to the present, Então, todos esses eventos da história passada nós aplicamos à história presente, are only important as they tell us where our characters need to be in that history. e isso nos diz onde nosso caráter deve estar nessa história. Right? They're just markers of where the saints are. São marcos de onde estão os santos. But the saints are going to have faith, patience, and commandments. Mas os santos vão precisar ter fé, paciência e mandamentos. The faith, patience, and commandments, that understanding of those three things will develop through this history. Fé, paciência e mandamentos para entender que isso vai se desenvolver nessa história. We mark the three of them at the third angel's message. Marcamos os três na mensagem do terceiro anjo. So they're here when the third angel arrives. Então, estão aqui quando chega o terceiro anjo. And what happens at Sunday law? E o que acontece na lei dominical? The third angel is empowered. O terceiro anjo é empoderado. It now becomes more important that though that instruction in righteousness it's where the rubber hits the road. E é aqui, basicamente, onde a borracha bate no caminho. What does it look like in us personally? What does it look like in the movement? O que isso parece para nós pessoalmente e no movimento? External events just guide us to where we are in this history. E são os eventos externos que nos guiam para onde estamos nessa história. They are not what forms our character. Não é o que forma o nosso caráter. So, in conclusion, three Então, para messages, concluir, three angels, três mensagens, três anjos. they're all giving the same message, different emphasis on different aspects of that message. Então, todos dão a mesma mensagem, mas com aspectos diferentes dessa mensagem. I would suggest that the emphasis that Elder Tess gave was on the second angel. Eu vou sugerir que a ênfase que a anciã Tess deu foi do segundo anjo, Because she saw so clearly what the sins of Babylon were. porque ela viu claramente quais eram os pecados de Babilônia. And part of what broke her was not seeing that in the movement. E parte do que quebrou ela foi não conseguir ver isso no movimento. The work of the third angel is to make that work come to its completion, its fulfillment. Mas o trabalho do terceiro anjo seria fazer com que esse trabalho seja completado. On that note, let's close in prayer. Vamos encerrar então o coração. Dear God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, we are grateful to know where we are in history. estamos felizes de saber onde nos encontramos na história. You sent messengers to tell us that we were the last generation.
pelas mensagens que nos mandas dizendo que somos a última geração. We see events that are showing us how close we are to the end. Vemos os eventos que nos mostram o quão próximos estamos do final. But we pray that the greater work of righteousness by faith may be accomplished in us. Oramos para que esse trabalho de justificação pela fé seja completo em nós. That we would not be as the kingdoms of Bible prophecy, Que a gente não seja como os reinos da profecia bíblica, that seek to conquer and rule by force, que querem conquistar e reinar à força, but we would know what it is to belong to your kingdom. mas queríamos saber o que é pertencer ao teu reino, To keep your commandments and have your character. ter os teus mandamentos e o teu caráter. Bless us to that end, we ask in Jesus' name. Amen. Nos abençoa até o final. Pedimos em nome de Jesus. Amém.